Olá, estamos iniciando a apresentação do programa Partilhando Caminhos. Hoje, os nossos convidados são a professora Cláudia Fernanda Riffitala de Oliveira, que é especialista em filosofia clínica e também professora adjunta da 6ª turma do curso de pós-graduação em filosofia clínica do Instituto Pacter, aqui na capital de Mato Grosso do Sul, cidade de Campo Grande. E também nós temos a alegria de ter conosco o professor Bento Lebre dos Santos, ele que é especialista em filosofia clínica e também doutorando em filosofia clínica pelo Instituto Pacter, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Sejam bem-vindos ao estúdio e vamos aí bater um papo sobre essa nova abordagem terapêutica chamada de filosofia clínica. Apesar de ser uma produção brasileira, a história nos remeteria ali à Grécia, e que já existia filosofia clínica também na Europa, mas de certa forma de uma outra maneira, chamada de consulência filosófica, que a filosofia clínica seja só aconselhamento. Tratar a filosofia clínica como algo além do aconselhamento, como ela surgiu no Brasil, quem foi aí o seu fundador. A filosofia clínica surgiu no Brasil em meados da década de 80, com o professor Dr. Lúcio Pacter. Hoje temos o Instituto Pacter no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, mas ele veio abordando toda essa sistemática que já vinha dos filósofos antigos, do Sócrates, do Aristóteles, do Kant, do Descartes, e veio contextualizar estruturalmente a filosofia clínica como um método de encaminhamento a um bem-estar existencial da pessoa. Então, hoje em dia, ele está no Instituto Pacter, que fica também em Porto Alegre, mas é disseminado para quase o Brasil inteiro. Alguns estados ainda não têm, mas nós em Mato Grosso do Sul temos aqui a regional de Campo Grande e Dourados. Okay, e aqui em Campo Grande já estamos na 6ª turma do curso de pós-graduação. Sim, 6ª turma. Okay. Bom, então a filosofia clínica surge enquanto estudo na década de 80, com o professor Lúcio, que é considerado ali o seu fundador, e aí abre o Instituto em Porto Alegre, com a primeira turma em 97, e de lá para cá vai se formando novos núcleos em cidades e estados diferentes, formando novas turmas com o objetivo do atendimento terapêutico aí do indivíduo a partir da fundamentação da filosofia clínica. Sim. Dando também uma conotação bastante didática para isso, não é? E também terapêutica, porque nós temos 2 categorias de filósofos clínicos. A categoria A, que o Bento está tendo a graça de ser doutorando, né? Que é o filósofo em formação graduado, né? Com os estágios, com toda a monografia, com o cabedal todo estruturado didático, que ele já passou por provas e exames e entrevistas e tudo, e o outro que é a categoria B, que é para ensino e pesquisa, da qual eu sou especialista. Então teria o certificado B, que é o curso básico para tornar-se especialista, professor de filosofia clínica. Sim. E o certificado A, que é o curso avançado para atendimento em consultório. Então, não necessariamente todos aqueles que fazem o curso de filosofia clínica enquanto formação teórica recebem a habilitação para abrir consultório e atuar na clínica. Não. O curso é muito sério, então nós precisamos ter todo um cuidado com esse aluno. Desde quando ele ingressa, ele já é tratado como um partilhante do seu professor. Nós temos de ajudá-lo a entender seus meandros existenciais, enquadrá-lo e explicar toda a sistemática didática, que nós temos métodos para irem sendo aprendidos, ao passo que o filósofo, aluno,
vai aprendendo, ele vai passando para outros estágios e vai tendo outros desafios dentro da própria sistemática da filosofia clínica, e aí ele passa a um trabalho final, ou um trabalho para uma revista científica, ou um trabalho de monografia, e daí, se ele quiser, alcançou o certificado B, quiser ingressar para o certificado A, há uns estágios que chamamos de clínicas didáticas, onde ele vai, junto com o professor, começar o seu atendimento prático na filosofia clínica. Aquilo que ele alcançou nas salas de aula, nas conversas, nos estágios dele próprio, nas clínicas dele mesmo, fazendo com o filósofo clínico, porque é um dos requisitos que nós todos passemos por clínica para avaliarmos o que um partilhante passa, vê, e como que também a nossa vida pode estar estruturada a partir dos métodos que nós próprios estamos aprendendo. Então existe um pré-estágio, onde o estudante de filosofia clínica é atendido pelo próprio professor titular. Depois que ele é liberado por esse professor, que é também chamado pré-estágio ali de clínica didática, né, que ele pode fazer perguntas ao professor, e depois é que ele vai para um estágio, e a partir da análise desse estágio é que ele vai ser liberado ou não para a clínica. Sim, temos que ter muito cuidado, porque aquilo que é passado em sala de aula muitas vezes não está introjetado na pessoa, e não sendo vivenciado, nós não podemos colocá-lo para servir de instrumento de auxílio a alguém, se ele próprio não está gabaritado para isso. Você até usou uma expressão anteriormente aí, partilhante, né? Sim. Há uma diferenciação, parece que outras terapias chamam de paciente e a filosofia clínica chama de partilhante. Sim. Muito interessante você falar. Partilhante, para nós filósofos clínicos, é aquela pessoa que chega ao nosso consultório ou que vem a nós de alguma forma com um conflito existencial, e que depois de uma breve entrevista e de nós, filósofos clínicos, aceitarmos tratar deste partilhante, dessa pessoa, ele passa a ser partilhante. Por que partilhante? Partilhante é aquela pessoa que caminha junto conosco numa jornada existencial para a ajuda dele na sua vida, para tirar os nós existenciais, aplanar as suas veredas, ver aquilo que ele está no momento passando. Nós vamos tentar ajudar com ele, intuindo aquilo que da história de vida dele ele nos conta, para que nós possamos fazer a clínica fluir. Então, é partilhante justamente para não entender que a pessoa está passiva e o terapeuta está agindo sobre ela, mas que há uma troca no processo terapêutico. Ok, Cláudia, então nós vamos para um rápido intervalo e daqui um pouquinho nós retomamos aí com o programa Partilhando Caminhos, hoje conversando, batendo um papo aqui com a especialista em filosofia clínica, Cláudia, e o especialista em doutorando em filosofia clínica, Bento Lebre dos Santos. Aguardando vocês para o próximo bloco. Olá amigos, eu sou o Chitãozinho. Oi gente, aqui é o Chororó. Estamos aqui na OH News, a sua TV na web. Um abraço.
estamos reiniciando aí a apresentação do programa Partilhando Caminhos. Hoje os nossos convidados são Cláudia Fernanda Riftella de Oliveira, né, e também o professor Bento Lebre dos Santos. A Cláudia é especialista em filosofia clínica e também professora adjunta aqui na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e o Bento também é doutorando em filosofia clínica pelo Instituto Pacter em Porto Alegre. No último bloco nós falávamos um pouquinho da filosofia clínica, principalmente ali da diferenciação que outras terapias utilizam, a expressão paciente, e a filosofia clínica utiliza a expressão partilhante. E aí justificamos porque a filosofia clínica existe, que no processo terapêutico há uma troca e, na verdade, um entra no mundo do outro, um é influenciado pelo mundo do outro. Mas vamos tentar entender um pouco, porque quando nos fala da filosofia clínica, algumas pessoas nos perguntam, mas para quem? Para quem é essa nova abordagem de terapia? A quem se destina? Quem são aqueles que o filósofo clínico pode atender? Nós podemos atender a qualquer pessoa que nos procure. É comum as pessoas, às vezes, sentem que não estão bem. A pessoa, às vezes, vai a um médico, e o médico faz exames, todos os exames que pode fazer, e chega à conclusão, olha, você não tem nada. E fala, mas eu não estou bem. Quando a pessoa vai ao médico e não achou, diz que não tem nada, o médico faz tratamento patológico. A pessoa não tem patologia, mas tem problemas existenciais. Problemas existenciais é coisa de filósofo clínico também. Então, o filósofo clínico então, vai trabalhar a pessoa a partir tentando localizando os problemas existenciais que ele tem, ouvindo-o sempre que possível, tentar não fazer interferências, caminhando e para poder construir a EP, a estrutura do pensamento da pessoa, a ponto de começar a poder dar respostas que possam satisfazer e, ao mesmo tempo, ajudar o partilhante a achar caminhos. Como foi citado muito bem, nós não usamos a palavra cliente, mas sim partilhante, a ponto, talvez, se fosse possível, isso não existe, mas se entrasse, por exemplo, alguém nesse momento e visse os dois ali, não ia saber qual dos dois é o profissional e qual é o que está sendo partilhado. Ok. Então, parece-me que a filosofia clínica não trabalha com patologias, com doenças. Sim. Ela trabalha, claro que a partir de um trabalho, de repente, conjunto com outros profissionais que atende a algumas patologias, inclusive do ponto de vista orgânico, físico, né, alguns médicos, mas ela trabalha muito mais a questão existencial, né? Uma coisa é trabalhar a enxaqueca, que é um problema, né, orgânico, outra coisa é trabalhar a enxaqueca como algo que está sendo produzido ali por uma questão existencial. Uma questão atrás. Que está por trás, né, Cláudia? Eu queria só colocar mais uma parte, é o seguinte, hoje mesmo uma pessoa me ligou pedindo que se podia atender o irmão dela, e eu fui atendê-lo, e então aí ele me colocou fez algumas colocações, eu disse, olha, eu acho que você precisaria procurar um psiquiatra também, porque o psiquiatra vai examinar você, vai conversar com você e deve talvez repassar alguma receita para você comprar um medicamento, e aí sim eu faço a terapia e vou acompanhando e eu comunicando ao médico a situação, e ele talvez vai aumentar ou diminuir a dose, ou talvez substituir o remédio, mas já que a situação que você apresentou aqui, eu acredito que você precisa realmente procurar um psiquiatra, e aí sim será um trabalho em conjunto médico. O psiquiatra faz a parte dele, eu faço a minha, e o progresso é muito maior. Ok. Professora Cláudia, já que a senhora é professora adjunta aqui na cidade, sendo assim bastante didática, como se dá a parte prática da terapia? A pessoa chega a um consultório ou a um local onde ela possa falar com a sua liberdade de expressão e vem com um assunto imediato.
O que é isso? É a queixa inicial do partilhante. É aquilo que trouxe ele até nós. Seja uma enxaqueca, como você bem citou, seja um problema familiar, seja um problema financeiro também, de toda sorte. Depois que ele fala, ou ela fala, porque podem ser qualquer sexo, vai-se fazer a historicidade. O que é isso? Você cataloga, através da narrativa, interpretação da pessoa, a história dela contada por ela mesma. É uma história dela, não é uma história que foi objetivada por um familiar que está contando, nem que ela ouviu falar. É aquilo que aconteceu com ela e que ela percebeu daquela forma e que está manifestando daquela forma agora para nós. Logicamente que vão haver lapsos temporais e lapsos circunstanciais ali. Ela pode passar dos 5 anos de idade para os 25. E aí, como ficam esses outros 20 anos? Então, nós vamos, depois de contada toda a história, pedir que ela retorne aqueles pontos que ela não esclareceu direito, ou por omissão, ou porque ela esqueceu mesmo, ou porque ela tem fobia de falar daquele assunto, naquele espaço de tempo, sobre tais circunstâncias, e vamos pedir que ela contextualize alguma coisa. Isso sempre com muito cuidado, muito respeito pelo ser humano, porque é assim que nós temos de tratar cada um que nos chega. Nós vamos ao mundo do outro para que nós tentemos ajudá-lo, não atrapalhar. Feito esses preenchimentos desses lapsos, nós passamos para os dados divisórios, que são esses preenchimentos de lapsos, mas com mais afinco. Vamos agora para os exames categoriais. O que é esses exames categoriais que nós tanto falamos? Tecnicamente, você saber que houve um assunto primeiro, agora talvez o assunto último, que é a finalização da historicidade, não coincide com o mesmo assunto, ou até pode coincidir com o mesmo assunto, mas em se tratando da circunstância do momento, nós vamos verificar em que momento a gente pode ver se ele coincide ou não. Vamos observar o modo de ser dele. O que é o modo de ser? É a estrutura de pensamento. É o que se passa pela sua malha intelectiva enquanto pessoa, desde o seu nascimento até aquela parte que ele está no consultório. Então, nós vamos observar através dos tópicos da estrutura de pensamento, que são 30. E nesses tópicos da estrutura de pensamento, que podem ser como o mundo lhe parece, sensorial e abstrato, busca, emoções, nós vamos observar se ele, em alguns momentos da sua vida cronológica ou cronológica subjetiva, ou no espaço e lugar onde ele se encontrava em tais épocas de idade ou em tais eventos, porque ele pode catalogar a sua vida como eventos, ele pode catalogar como idade, né? Ele pode catalogar como tragicidade, né? Eventos trágicos que ocorreram, ou só com coisas boas. Então, nós vamos observar tudo isso no partilhante. Como? Ouvindo e respeitando o seu tempo. Então, no primeiro momento, não há interferência ali do terapeuta no sentido de procedimento clínico. Não. Ele vai ouvir, vai fazer uma observação do modo de ser da pessoa, que vocês estão chamando de estrutura de pensamento, e a partir do modo de ser, se tem determinâncias, emoções, se é o sensorial, se é a epistemologia, se tem choque, se tem conflitos, sim, é que, à luz dessa historicidade, vocês vão escolher procedimentos clínicos para harmonizar esse modo de ser da pessoa. Justamente, feita essa avaliação, nós vamos enraizar, verificar se ainda resta alguma coisa para ser analisada e aí partirmos para os submodos, que são os modos de ser informal, como a pessoa trata dos seus problemas existenciais normalmente.
verificando isso, nós vamos observar se ele trata de tal maneira, tal submodo, seria adequado ou não, ou potencializar um submodo ou amenizar alguma outra coisa que ele tenha como determinância, né, para que ele tenha um equilíbrio e possa fluir na sua vida normalmente. Olha, então é um trabalho riquíssimo, né, Cláudia? Assim, e desafiador, riquíssimo. Olha, infelizmente nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu acho que, pelo visto, Cláudia, nós poderíamos passar aqui horas e horas falando de filosofia clínica. Mas eu vou pedir para que você e o professor Bento deixem o seu recado final para a gente finalizar o programa. Busquem ser felizes. O importante é o que importa para você. Ser diferente não significa ser errado. Viva a sua paz em paz. Eu entendo que as pessoas podem ser felizes com muito ou com pouco. Eu costumo dizer assim, que Deus nos criou apenas para duas coisas: para sermos ricos e para sermos felizes. Ser rico não precisa ter automóvel, fazenda, apartamento de cobertura, carro importado. Você pode simplesmente ganhar o suficiente para viver com dignidade. E ser feliz é questão de minutos, segundos, horas, dias ou anos. Depende de nós como sabermos administrar ou não essa felicidade. Ok, então que possamos descobrir o nosso modo de ser para tentar nos harmonizar enquanto pessoas nesse mundo e buscar a nossa felicidade à luz de como nós somos, a partir das nossas contextualizações de historicidade. Muito obrigado pela participação do Bento e da Cláudia, e aguardamos vocês para o próximo programa.